Bom, o mal de Alzheimer e demência é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer, uma das coisas mais tristes que pode acontecer com nós seres humanos. E o problema é que o número de incidência desses maus está só aumentando. Agora, eu acho que é importante você gostaria de saber que o teu estilo de vida alimentar, principalmente, tem muito a ver com a sua chance de desenvolver esse mal e também algumas alterações que você pode fazer para melhorar os sintomas de quem já tem essa condição. No mais, tudo bem com você? Eu sou Rodrigo Polesso, fundador do Emagrecer de Vez e também do projeto Tribo Forte. E nesse vídeo aqui, estou mais uma vez para te passar informação na lata, direto para você poder aplicar no seu dia a dia e melhorar o seu estilo de vida e, por que não, sua saúde, sua boa forma também. E o assunto hoje é muito sério, o assunto hoje é Alzheimer e demência. Recentemente eu fui no Low Carb USA, que é uma conferência grande de Low Carb alimentação nos Estados Unidos, na Califórnia, em San Diego. E lá eu vi a palestra da Georgia Ede, que é uma médica americana de Massachusetts. Então nesse vídeo eu quero te passar aí meio que um sumário da palestra dela, que eu achei muito interessante, meio que fecha com todas as filosofias que eu mesmo tenho, né? Eu quero te ensinar um pouco do mecanismo de como é que o Alzheimer e demência acontecem e também, por final, te dar aí 5 dicas práticas que você pode aplicar no dia a dia, tanto para prevenir esse mal, quanto para talvez melhorar bastante a condição de quem já tenha, já esteja vivendo com ele. E eu já te convido, se você tem interesse nesse tipo de informação em saúde, estilo de vida, alimentação, emagrecimento, já siga esse canal, já clica aqui, já segue esse canal para você ficar sempre a par que eu posto vídeos semanalmente para você. Veja, apesar do cérebro ser somente 2% do peso do total do corpo, ele consome em média 20% e tem gente que diz até 25% da energia do corpo. É um órgão muito importante, como a gente já sabe. Agora, o que muita gente não sabe é possível se mudar a química do cérebro através da sua alimentação. Mas antes de continuar, deixa eu quebrar um mito já de cara aqui. O mito de que você precisa comer carboidrato para sobreviver. O limite inferior, a menor quantidade possível teórica aí que você precisa consumir para conseguir sobreviver de carboidratos é zero. Teoricamente, fisiologicamente, você não tem necessidade nenhuma de ingerir carboidratos, porque o nosso corpo consegue elaborar, consegue fabricar carboidrato à medida do necessário através de processos como a gluconeogênese. É claro que eu não estou sugerindo aqui para se consumir zero carboidratos, até porque eu não defendo isso e eu acho que é virtualmente impossível se consumir zero. Mas eu queria que você entendesse que, fisiologicamente falando, você não precisa comer nada de carboidratos para conseguir sobreviver bem, viver bem, porque o teu corpo tem capacidade de fabricar a quantidade que ele precisa desse nutriente. Outro mito aqui, já aproveitando, está quebrando o mito, na verdade, é outro que o cérebro precisa de glicose para sobreviver. Sim, é verdade que ele precisa de glicose, mas vamos lá. Na verdade, foi demonstrado em estudos até recentes do Finney e também do Volek que o cérebro, quando é adaptado ao consumo de gordura, como você tem uma alimentação mais low carb, uma alimentação correta, afinal, que você tem uma flexibilidade metabólica que permite o seu corpo queimar gordura só, gordura também, não só carboidrato, né? Nessas condições, foi demonstrado que o cérebro consome até 2/3 da sua energia de corpos cetônicos. Corpos cetônicos são o quê? Provindos de gordura, né? Provindos da sua gordura, e são combustível de alta octanagem para o seu cérebro. E o cérebro então passa a consumir 1/3 somente de energia através da glicose. E novamente, essa glicose não precisa vir da alimentação necessariamente, porque o corpo consegue fabricar essa glicose para ser usada pelo cérebro. Agora, rapidinho, deixa eu te contar aqui o mecanismo de como se desenvolve esse problema do Alzheimer e demência em grande parte. Veja, a glicose, ela entra no cérebro sem a ajuda da insulina. Porém, para ela ser metabolizada e utilizada, ela precisa da insulina para funcionar. E se você tem altos níveis de açúcar no seu sangue, você pode assumir também que você tem altos níveis de açúcar no seu cérebro também. Isso tudo que a doutora Georgia Ede está passando, estou simplificando bastante para você. Agora, quando você desenvolve insensibilidade à insulina no seu corpo, você também desenvolve essa insensibilidade no seu cérebro também. Aí você vai ter um monte de glicose chegando, mas não vai ter insulina chegando para metabolizar toda essa glicose. E com isso, a metabolização de glicose no seu cérebro começa a ficar lenta. E aliás, Alzheimer hoje em dia é chamado por muitos profissionais de diabetes tipo 3, justamente porque a base dele, a raiz dele é justamente essa insensibilidade, uma resistência à insulina.
Agora, a parte do cérebro que mais precisa de glicose e, por consequência, insulina para metabolizar essa glicose ser utilizada é o hipocampo, que é a área que está relacionada à memória, por exemplo. É por isso que pessoas com Alzheimer e demência acabam sofrendo muito nessas áreas em particular. Agora, para você entender como é que é interessante essa parte do mecanismo, quando eles fazem teste e fazem as pessoas inalarem insulina, Inalarem insulina, dessa forma a insulina não passa pelo seu sangue, então ela consegue ser absorvida diretamente pelo cérebro, metabolizar aquela glicose. As pessoas que têm Alzheimer e têm demência têm uma melhora bastante rápida dos sintomas, porque agora o cérebro conseguiu metabolizar aquela glicose que estava estocada lá dentro. Então a gente vê que o problema é de fato a resistência à insulina. Outra coisa é que o hipometabolismo de glicose vem antes de qualquer sintoma de Alzheimer ou demência, ou seja, o corpo dá sinais. A metabolização lenta de glicose aumenta a resistência à insulina, vem antes de qualquer sintomas aparecerem no caso da condição de Alzheimer ou demência. E agora você deve ter talvez ter ouvido falar aí da dieta cetogênica, É uma dieta que basicamente estimula uma grande produção de corpos cetônicos, que, como eu falei no começo, é uma forma de energia muito boa. E muitas pessoas com demência, com Alzheimer, tendem a ter benefícios, tendem a ver uma melhora dos sintomas a praticar uma dieta cetogênica, justamente porque você para de fazer com que o seu corpo dependa de glicose, então você para de consumir carboidratos em excesso, você melhora sua sensibilidade à insulina e provê corpos cetônicos para alimentar seu cérebro, que então pode voltar a funcionar de forma normal. E outros corpos cetônicos, o teu cérebro consegue utilizar corpos cetônicos sem depender de insulina, então não tem problema que tenha aquela resistência à insulina. Então por isso que quando é dieta cetogênica, a pessoa começa a sentir melhoras mais rapidamente, porque apesar da resistência à insulina que essa pessoa está sofrendo, esses corpos cetônicos conseguem ser utilizados pelo cérebro de forma imediata. Agora que você entende o mecanismo bem aqui, eu quero te passar então 5 dicas práticas que você pode utilizar tanto para prevenir que esse mal aconteça em você ou nas pessoas que você gosta, quanto talvez para melhorar o sintoma de pessoas que já tenham essa condição. E é muito importante dizer aqui que toda alteração nesse estilo de vida alimentar, toda alteração que você faz, principalmente em pessoas que têm essa condição, você precisa fazer junto com um profissional capacitado de saúde, um profissional competente para te acompanhar e te alertar para você não pisar na bola. A primeira dica aqui, que é inclusive a dica que a doutora George Ede deu, é você equilibrar o consumo das gorduras ômega 3 e ômega 6. A gente sabe, a gente vive num mundo hoje onde o consumo de ômega 6 é exagerado. Por quê? Por causa dos óleos vegetais. Óleos vegetais é basicamente ômega 6. E ômega 3, que vem de salmão, de peixes de água fria, a gente não está consumindo mais tanto. Então a gente tem um monte de ômega 6 e muito pouco ômega 3. Isso precisa estar mais equilibrado, tipo 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1 em ômega 6 para ômega 3. Então é importante talvez você começar a equilibrar isso aí, tanto para saúde geral, saúde cerebral, quanto também para melhoria de pessoas que já têm problemas mentais. Dica número 2 aqui, muito importante, pratique uma alimentação forte. Eu falo tanto que de alimentação forte, o que é? Um estilo de vida alimentar baseado em comida de verdade e reduzido em substâncias comestíveis. Isso é muito importante, muito importante. Se você quer aprender mais como fazer alimentação forte no seu dia a dia, tanto para esse objetivo que a gente está falando aqui, quanto para a perda de peso, melhor de performance, procure no YouTube e digite alimentação forte e veja meu vídeo que eu fiz sobre isso lá. Próximo ponto aqui, limitar bastante o consumo de carboidratos na sua dieta. Por quê? Porque se você está com essa condição já, você está no estado de resistência à insulina. Resistência à insulina é causada pelo excesso de glicose no sangue. Outra forma de dizer resistência à insulina é intolerância à glicose. E glicose é o que vem principalmente de carboidratos, consumo de carboidratos. Então, se o problema é resistência à insulina, a gente tem que atingir esse problema de cara. Então, ao reduzir o consumo de carboidratos na sua dieta alimentar, você começa a restabelecer a sensibilidade à insulina e fazer com que aquela glicose que está sendo hipometabolizada no seu cérebro comece a ser metabolizada corretamente à medida que a insulina possa ser utilizada normalmente. E a próxima dica aqui tem a ver exatamente com essa questão, que é mais especificamente começar a remover drasticamente o consumo de carboidratos refinados, açúcares, pães, massas, biscoitos, sobremesas, sucos de qualquer tipo, açúcar de qualquer tipo. Isso é crucial, porque esses tipos de carboidratos especificamente são os que mais afetam negativamente a sua tolerância à glicose, a sua sensibilidade à insulina. Então, se tem uma coisa que vai te ajudar drasticamente não só a prevenir esses mal, como derrubar o seu peso, melhorar suas medidas, melhorar sua performance mental e talvez melhorar os sintomas de quem já tenha essas condições mentais, é a retirada dessas substâncias comestíveis que eu chamo, que são esses carboidratos refinados de má qualidade,
que são digeridos muito rapidamente pelo corpo, são pouco nutritivos e estimulam demais a insulina no sangue, favorecendo o fortalecimento da resistência à insulina, que é o oposto daquilo que você quer. Próximo aqui, atividade física. Atividade física. A gente sabe que ao fazer exercício, a gente estimula a sensibilidade à insulina nos nossos músculos, além de uma outra série de benefícios. Então, exercício físico não significa necessariamente ir para academia. Você pode começar a tornar o seu estilo de vida um pouco mais ativo. E eu acho que levantar peso de alguma forma, seja o seu próprio corpo, na sala da sua casa, você pode fazer exercícios com o peso do seu corpo e já ajudar muito a potencializar a tolerância à glicose e a sensibilidade à insulina nos seus músculos. Isso vai te ajudar, vai ter um efeito sinérgico com todas as outras alterações de estilo de vida alimentar que você está fazendo. Agora uma dica bônus para quem principalmente já tem Alzheimer ou demência, é o consumo, suplementação com MCT ou óleo TCM ou até o óleo de coco. O MCT, o TCM, é triglicerídeos de cadeia média. Eles são oriundos, por exemplo, do óleo de coco. Você pega o óleo de coco, isola o que você não quer e você pega só esse triglicerídeo de cadeia média. Isso é basicamente corpo cetônico já em forma de gordura. Você pode consumir isso no teu café, por exemplo, você pode consumir isso por cima da salada, onde você quiser. Isso significa que isso é energia pura, corpos cetônicos que não precisa da insulina para ser metabolizado. Então, ao você consumir, ele vai alimentar o seu cérebro diretamente. Então, essa é uma dica bônus de suplementação. Tem gente que tem esse mal, por exemplo, de Alzheimer, ou pessoas que têm esse mal de Alzheimer e acabam suplementando com óleo MCT ou óleo de coco, na verdade, e vê melhoras significativas do sintoma dessas pessoas. Isso é muito impactante. Lembre-se, tome cuidado, né? Faça sempre com acompanhamento de alguma pessoa, um profissional capacitado, mas é uma dica que eu vi em vários congressos que eu fui internacionais sobre esse assunto de demência e Alzheimer, óleo de coco e óleo MCT ou TCM, que a gente chama no Brasil. Isso pode ajudar aí a suplementar esse problema que tem de hipometabolização da glicose no cérebro de pessoas com Alzheimer e demência. Então, maravilha, essas informações que eu queria passar para você aqui para tentar ajudar as pessoas que têm Alzheimer. Se você tem um ente querido que tem também, ajudar as pessoas e ajudar você a prevenir esse mal. Eu acredito fortemente que isso é prevenível, você consegue prevenir esse mal, demência, Alzheimer. É uma coisa que está crescendo, a gente acha que é só genético. Eu não acho que é só genético, e a ciência está apontando para esse lado também. É muito mais epigenético do que genético, ou seja, a maneira como você vive vai definir quais genes são ativados ou não no seu DNA. Na verdade, tem muito mais impacto no estilo de vida do que a sua genética nesse sentido aí. E lembre-se, pratique uma alimentação forte. Eu acho que tem uma coisa que é a mais importante de todas, para todos esses aspectos de boa forma, alimentação, saúde e prevenção de doenças, é uma alimentação forte aplicada como estilo de vida para você. Então, novamente, se você não sabe o que é, digite agora aí no YouTube alimentação forte e veja meu vídeo sobre isso. Tenho certeza que você vai ganhar muito com isso aí. No mais, siga esse canal novamente. Semana que vem eu posto mais vídeo. Eu espero que tenha sido útil para você e espalhe essa mensagem. Tem muita gente para ajudar. Um grande abraço. Até lá.